Então, gente, boa tarde, é um prazer estar aqui. A Paz no Prato é um projeto lá de Petrópolis, Rio de Janeiro, e a gente tenta levar a alimentação vegetariana como uma ferramenta de transformação social, ambiental e nutricional. Eu sou nutricionista, então a gente procura... eu gostei muito da sua fala quando você estava dizendo que é impossível libertar os animais sem libertar os seres humanos, porque é o sistema que oprime. E eu acho tão rico quando você junta pessoas oprimidas e faz com que elas percebam que elas são oprimidas, que elas não merecem e não precisam comer salsicha com miojo, né? Que elas podem comer comida de verdade, barata, porque o veganismo é barato. Pode ser caro também, como alimentação onívora, né? A gente vai de bacalhau, a gente vai comer ovo, né? Então, são escolhas também. Então, a nossa proposta é essa, a gente trabalha com famílias, são umas 300 famílias que a gente tem cadastrada, fazemos educação nutricional, fazemos oficina. Nós temos uma cesta que é mais caprichada em leguminosas, mas a gente percebeu que não basta dar, a pessoa tem que saber como usar. Então, a gente foi indo uma por uma. Começamos com a carne de soja, ensinava, dava receita, introduzia. Então, hoje, assim, 50% das famílias fazem uso. Grão de bico. Agora estamos na ervilha, que todo mundo só sabe fazer caldo de ervilha, né? Então, a gente dá receita de várias coisas com ervilha seca. E a última vai ser a lentilha, que ela está meio pela hora da morte, né, gente? A lentilha está querendo queimar a nossa reputação. Mas ela vai chegar a vez dela também. E a gente vê um resultado muito legal. Além de a gente perceber que a gente faz trabalho de rua, faz comida para morador de rua, faz ceia de Natal para morador de rua, mas aberto a todos, né? Faz um restaurante na rua mesmo, com mesa, a gente servindo. Agora, dia 8 de novembro, vamos fazer uma feijoada igual a essa, para os moradores de rua, lá num calçadão que a gente tem, em homenagem ao 1º de novembro, né, que é o Dia Mundial do Veganismo. Então, é isso, gente. A gente vê que os moradores de rua, a gente explica, olha, essa comida é uma comida que te alimenta, te nutre e que a gente não sacrifica os animais. E há um reconhecimento deles, né? Já fizeram até rap para cantar para a gente. Eu queria, como é que é? Eu queria ser, esqueci, eu queria ser consciente como os animais, alguma coisa assim, muito bacana. Eles reconhecem a gente, pedem para tirar foto, elogiam a comida, né? Então, é uma comida simples, caseira, gostosa, e que as pessoas associam, falando exatamente assim, a comida de vocês é boa e a gente fica feliz. Cláudia, que... Sua cadeirinha está aqui. Que não faz sofrer os animais. Então, a gente é uma dobradinha, eu e Cláudia, uma empurra, outra puxa, outra empurra. E assim a gente vai indo, gente. Agora, nunca pensamos, né, Cláudia, que fosse tão gratificante. Fala alguma coisinha. Boa tarde. Então, eu não sei o que ela já falou, mas o Paz no Prato foi um divisor de águas na minha vida. E aí me trouxe até o MOV. E aí eu só tenho aprendido a estar em encontros como esse, estar com vocês que trazem assim uma vivência para a gente, uma experiência, e nos fortalecem. Eu não comecei vegana, nesse caminho eu fiquei vegana e tenho muito orgulho de cada conquista que a gente vai conseguindo e vai trazendo pessoas com os exemplos, como vocês falaram mais cedo, né, antes. E a questão da família, como ele falou, realmente é uma coisa que pesa. Mas, quando a gente está junto aqui, a gente se fortalece. E esse encontro, ele vai, para mim, como uma energia para daqui a um ano, porque a gente escuta tanto relato, tanta coisa bacana, aprende tanto, e a Paz no Prato fortalece todo esse conjunto, né? E aí, hoje também eu ouvi uma coisa que fortaleceu, a gente estava até conversando no intervalo, que é o que a gente pensa lá na Paz no Prato. Se a gente, você colocou de uma outra forma, mas que é isso, se a gente for para a rua falar sobre os animais, só vai a gente, mas se a gente for falar sobre a fome, nós vamos conseguir mais pessoas e vamos chegar aos animais. E é essa a ideia. Me empolguei agora. Só um minuto. É porque a gente lá em Petrópolis, a gente tem situações que são reincidentes, né? É chuva, é calamidade, os deslizamentos. E aí as pessoas acabam já chegando na gente porque sabem que a gente tem uma ação rápida, porque a gente não depende de ter um bichinho ali para sacrificar ou
Não, a gente abre o freezer, tem lá as leguminosas e a gente rapidamente consegue chegar. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas vocês vão levar essa comida para quem está com fome? É justamente essa comida que a gente tem que levar para quem está com fome, né? Porque elas vão se sentir alimentadas, vão se acreditar e vão se fortalecendo. E essa é a ideia. É um trabalho de formiguinha? É. Mas juntos a gente consegue com muito mais propriedade, né? É isso. Gente, eu fiz por um período parte do Conselho lá de Petrópolis, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Eu acho que não faz sentido numa cidade que é afetada por efeitos climáticos tão graves não ter um movimento, e eu, como nutricionista, falo isso. O nutricionista não defende, não estimula o consumo de uma alimentação à base de plantas. Ele se limita, quando muito, a atender a demanda do cliente. Se o cara é vegetariano, vou fazer essa dieta vegetariana. Mas seria nossa obrigação, como profissional de saúde, saber que a escolha do prato impacta em meio ambiente, em justiça social, mostrar às pessoas que existe um outro tipo de forma de se alimentar. Não é? E saúde. Então, a gente que entende o que tem dentro do alimento, gente. Ninguém melhor que nutricionista para dizer, não precisa comer carne, não precisa tomar leite. Né? Então, a gente também dá aula para residente de nutrição, pela Unifase, é convidada para dar palestra, e a gente sempre puxa os colegas para pensarem isso. Gente, se não é a gente que entende disso, quem é que entende desse negócio? Não é? Então, a gente tem que estar ali mostrando que uma cidade que vive em soterramento produz tudo com base em alimento. Muito obrigada. Boa tarde, eu sou Isabela. Na verdade, eu queria falar duas coisas. Uma é que, como tinha falado sobre os indígenas, né, eu acho interessante porque eu escutei algumas pessoas falando sobre índio. E o certo a falar é indígena e não índio. Isso eu aprendi só durante esse ano e eu achei muito engraçado, porque a gente, desde criança, a gente foi aprendendo até nos livros mesmo, que falava índio, índio, índio. E eu conheci um que ele teve que explicar para a gente os motivos, né? Que é como se fosse igual quando tem uma pessoa que é homossexual e a gente chama ali de gay. Então, o termo certo seria indígena quando a gente fosse falar dessas, né, tribos e comunidades. E a minha pergunta em si era a questão da nutrição, que você até tinha comentado que vocês ensinam, né, muitos para as nutricionistas, e se vocês tinham alguma coisa para a gente para poder indicar uns nutricionistas, receitas, porque a minha dificuldade hoje é um pouco essa. Eu quero ser vegetariana, nem vegana ainda, né? Tento, às vezes, parar de comer a carne, volto, mas aí, na hora de fazer as coisas, que ali eu tenho um pouco de dificuldade. Bom, olha, nós, na Pasto Prato, a gente oferece muito curso online com o seguinte conteúdo para leigo, por exemplo. Qual a dificuldade da pessoa que parar de comer carne? Porque vai deixar de comer o queijo, né, que é uma fonte de proteína, mas, às vezes, vai comer um queijo vegano que é a base de mandioca, que não é fonte de proteína. Então, a gente faz um curso que são 2 módulos. Um, a gente mostra quais são as necessidades e aonde encontrá-las. O que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura do bem, aonde tem ferro, aonde tem cálcio. E o outro, a gente faz cardápios com as receitas, e aí vai mostrando para a pessoa, nessa refeição tinha que ter isso, isso, aquilo. Onde é que está? Tomou leite de aveia. Tem proteína, mas não é uma fonte. Então, vamos comer um pãozinho com uma pasta de amendoim, que é uma boa fonte de proteína, para a pessoa ir aprendendo a fazer esse equilíbrio. A gente acabou de fazer um agora no mês passado. Então, sigam a gente, @PazNoPrato, que quando a gente faz curso é online e a gente divulga para todo mundo. Tá? E receita é só pedir no nosso site, que minha filha, receita é o que não falta. Obrigada. Posso fazer uma contribuição? Tem um site que, no caso, seria mais para consulta, né? Para consultar um nutricionista, que o site é nutrivegan.net.br, e lá você encontra nutricionistas veganas, para atendimento.
NutriVegan, Nutri de nutricionista, vegan de vegano, .net.br. Gratuito, hein, gente? Gratuito, isso é uma coisa muito bom, um profissional super especializado. Não são muitos. Complementando, eu acho que sobre essa questão do atendimento, né, as pessoas estão procurando atendimento, como se alimentar de outra maneira. Acho que eu queria fazer essa pergunta, talvez, para a Fernanda, mas para quem quiser se estender. Como a gente aqui em Belo Horizonte, ou na cidade, né, nas grandes cidades, agricultura urbana, por exemplo, como é que a gente fomenta e fornece essa alimentação para as pessoas, além de grandes supermercados verde-mar, que não têm condições, mas como que eu tenho acesso à alimentação saudável, agroecológica e acessível? Quais são os espaços? Sim. Dentro de BH, a gente mostrou aqui as hortas urbanas das mulheres que estão produzindo em espaços cedidos pela prefeitura. Então, há vários bairros de Belo Horizonte que há produções próximos às nossas casas. Nesses lugares vão ter mais folhosas, alface, couve, salsinha, cebolinha, pela técnica produtiva e também pelo investimento. Se a gente está procurando mais legumes, há algumas organizações e feiras dentro de BH. Alguém citou hoje a Terra Viva, que está no Santa Teresa, Rua Pouso Alegre. Tem feiras que a Prefeitura também de Belo Horizonte cede espaços dentro do município. Então, há essas hortas produtoras, essas mulheres produzem, mas há também feiras em vários lugares e barracas também espalhadas por BH. Oi? Então, eu posso mandar essa lista, né, a vários locais. E há uma organização parceira nossa, que é a Casa Horta. Ela fica na Savassi, na Santa Rita Durão, e ela é uma organização confiável. Tá, então vamos... É um preço mais puxadinho mesmo. Mas ela tem uma diversidade significativa e traz da metropolitana toda. Mas a gente entrando no site da prefeitura, a gente consegue acessar a lista de feiras e de pessoas produtoras, e a gente pode fazer uma listinha também para enviar. Quem mais quer perguntar? O microfone, né? Desculpa, eu não escutei. Sim. O Armazém do Campo, ele fechou. Fechou. Mas eles vão fazer uma feira agora, do dia 15, né, em BH. Eu vou fazer essa listinha com tudo e mando para vocês. Tá? Porque de cabeça também não vou lembrar todos os locais. Alerta no e-mail. Quem mais quer perguntar? Levanta a mão. Bom, eu sou a Flávia, responsável pelo projeto Nosso Zeca. O Zeca é o mascote do nosso projeto. Como que surgiu esse projeto com os animais domésticos? Nós fizemos o resgate só de cachorros, não de gatos. Eu tenho uma amiga que faz de gatos, mas a gente trabalha em conjunto. Então, com a vinda do Zeca, com o comportamento dele, percebendo, né, a questão holística, né, comportamental, eu percebi que ele tinha, então, uma missão e que tinha que dar voz e espaço a ele, né? Tem aquele filme Baby, o Porquinho, ele é Zeca, o cachorrinho, onde ele chega realmente, eu percebo que ele tem uma mobilidade diferente, né? E ele chegou com um processo alérgico, ele não comia ração. Então, já foi interessante, porque, para mim, foi um impacto, que eu já era aquela pessoa cauterizada, voltada muito para a questão da ração e da alimentação natural até em si,
era aquela coisa assim, faz o angu, né? Não era assim, da época? Eu tinha só esse conhecimento, era o angu com alguma coisa, ou então o povo dava um resto de comida. Então, eu fui entender esse universo, e aí, com mais pessoas, mais voluntários, nós, então, montamos o projeto. Esse projeto ele tem 3 vertentes: tratar o corpo, a alma e o espírito. O corpo na parte do veterinário, a alma a gente trata com as terapias holísticas, né? A gente tem acupuntura, musicoterapia, terapia do espelho, que a gente também trabalha a parte espiritual. Não só trabalhamos no PET, mas incentivamos as famílias a trabalharem, né, para haver mesmo um equilíbrio mútuo. Porque eles têm, às vezes, uma facilidade de adaptação num lar, e, às vezes, o lar está tão desequilibrado em todos os sentidos, né, que é difícil. Então, a gente tenta fazer esse trabalho para que eles possam pertencer, de fato, a uma família multiespécie. Nessas vertentes, a gente trabalha a questão da alimentação, que é o incentivo à alimentação vital, como eu falei com vocês naquele momento, né? Que a gente quer tentar introduzir, por exemplo, aqui, a alimentação, as marmitas para os pets saindo dos restaurantes públicos, né? Qual é, hoje, a maneira que vocês, né, dentro aqui gente do céu, fugiu o nome? Isso é fruto da perimenopausa, tá? Do Congresso. De uma forma assim, de uma articulação, porque a gente tem um projeto de política pública, a gente tem que lutar com toda essa frente, né? Vocês falaram da distribuição e de cursos até para, né, voltada aí para a alimentação. Quer dizer, a gente já trabalha dentro das famílias, né? O que a gente pode fazer para levar esse conhecimento agregado ali junto a esse ser que está fazendo, né, parte daquela família. Nas ONGs, né, a gente dá palestras. Então, hoje, a gente não resgata mais os animais. O que a gente está fazendo? O trabalho nas ONGs, da conscientização. O que a gente pode fazer para ampliar esse trabalho, né, com a ajuda de vocês? Qual a ideia que vocês podem trazer para a gente? Porque, quando a gente vai nas ONGs, a gente trabalha essas 3 vertentes, inclusive incentivando a parte da alimentação vital. E, às vezes, não precisa, né? Claro, a gente sabe que não precisa da carne, né? Porque cria aquela direção de que aquele animal, então, você vai comer a comida natural, se alimentar com a comida vital, que ela traz essa conexão, inclusive, com o divino, porque ali a gente também trabalha a parte espiritual. Quer dizer, ele pode comer somente os legumes, e, né? O que a gente pode levar para essas ONGs? A gente incentiva, faz uma horta vertical, faz isso, faz aquilo. Porque, quando a gente chega e traz a ideia desse novo universo, é assustador para eles. É uma mente cauterizada. Ué, mas como a ONG aqui vai conseguir sobreviver sem a ração? Né? Como que a gente vai trabalhar tudo isso? Então, para nós, que ainda somos assim leigos, mas estamos nessa luta, né, nessa batalha frente a essa causa social, a gente precisa de ajuda. Então, até o próximo congresso, vocês, né, tragam temas mais voltados também para nos ajudar nesse cenário, né, que, sem dúvida, como ele disse, a ponta é um pouco diferente, porque, no final das contas, quem vai ser sacrificado é o animal. Primeiro tem que tratar a parte da alimentação humana, mas a gente já tem esses animais que estão né, nas ONGs, nos lares, e assim, em grande quantidade, em massa, né, e que a gente quer levar para as famílias, né, para as empresas. Por exemplo, a gente tem um projeto para que as empresas adotem um mascote e que esse mascote seja assistido pelo nosso projeto e que eles tenham redução do imposto de renda. É uma forma, né? Mas, até para a gente levar essa ideia para essas empresas, a gente tem que levar a ideia total, né, da parte holística completa. Corpo, alma e espírito é a parte alimentar também. Então, isso, é um apelo. Contei tudo isso só para vocês entenderem um pouquinho, porque o projeto tem outras vertentes, que são os encontros das famílias multiespécie, né? A gente tem as festividades, tem acampamentos, bloquinhos de carnaval, tudo para a gente tentar aproximar mesmo as pessoas e ter a oportunidade de falar a respeito de várias coisas, né? Leis, enfim, tudo isso que ampara a vida como um todo e a vida familiar. Obrigada, viu?
Uma ideia aqui. Eu acho que da mesma Ela coisa... está perguntando qual que é o contato, só falar que o endereço da página chama nossozeca.oficial. Por que até do nome nosso? Porque os animais são nossa responsabilidade, né? Então, na minha falta, o Zeca é nosso, ele é da sociedade. A Joaninha é, né, de todos, né? Então, esse é o Instagram, nossozeca.oficial. Quem quiser seguir. Eu acho que se a gente não quer separar, fazer realmente, como você falou, família multiespécie, né? A gente tem que pensar que até os pets, eles também sofrem injustiça social. Porque o pet da comunidade, ele vai comer o que sobrou daquela mesa onde não havia muita escolha, né? Tem uma coisa que a gente chama de fome oculta, que a pessoa não tem, às vezes, um déficit calórico. Ela come bastante caloria, até porque come muito açúcar, muito biscoito, mas não tem nutriente. E o cachorro, que está numa escala abaixo deles, vai comer aquilo que sobra. Então, há muitos projetos que fazem ações em comunidades para melhorar a alimentação das pessoas. Eu acho que vocês podem se unir, levando também essa ampliação de que a saúde é para todos, também para os pets, de um local onde realmente, por exemplo, você vai pegar um cachorrinho que foi abrigado por muitos anos e você já adotou ele idoso, ele comeu ração que barata, porque é a ração que o abrigo pode comprar. O pet que nasceu num lar mais privilegiado, ele vai comer uma ração mais balanceada, uma ração de melhor qualidade. Então, acho que vocês podem trabalhar isso também, junto com associações que trabalhem com pessoas dentro da comunidade. Eu acho muito importante conhecer a realidade que a gente quer intervir, né? Porque são realidades que, às vezes, a gente realmente desconhece. Bom, de nossa parte do MOVE, nós só temos que louvar o seu trabalho, né? Você vê o que a gente pode fazer por você. Pelo contrário, você falou um tanto de coisa aí que nós que estamos querendo trazer para nós aqui, para a gente aprender com vocês, né, na experiência de vocês, e com certeza isso agrega, né, cada vez mais a prática da ética animal espírita em todos os nossos espaços espíritas. Então, acho que é mais a gente aprender e louvar o trabalho de vocês e agradecer pela iniciativa de vocês, né? E pela iniciativa do Zeca, que certamente está inspirando tudo isso. Mas acredito que uma forma que a gente pode não colaborar, mas compartilhar, é dividindo essa experiência através das nossas redes, né? Porque a gente tem redes esparramadas pelo Brasil todo e também fora do país. E certamente haverá aquelas pessoas que vão se identificar com essa causa e possam contribuir, né? Então, a gente pode fazer esse intercâmbio. E me surge também uma possibilidade, que é a gente levar essas ideias, e não só essa, outras tantas ideias que possam estar por aí, para os campos, especialmente eu vejo, das juventudes espíritas. Nós, pelo menos eu tenho feito essa observação, temos visto ou uma juventude afastada da casa espírita, porque a casa espírita tem se tornado cada vez mais idosa, vamos colocar assim, né? Então, as palestras públicas, muitas vezes, estão chatas mesmo, e aí não vou usar outra palavra, né? Não está atraente para o jovem, ou o jovem não se identifica porque ele é aquele jovem com vontade de ser um ativista, com vontade de levantar uma bandeira, com vontade de fazer alguma coisa, e tantas vezes não encontra esses espaços de ativismo, esses espaços de luta, esses espaços de também adotar algumas bandeiras. E certamente ideias como essas, compartilhadas com as juventudes espíritas, dão, dentro da campanha de conscientização ecológica, a prática dessa conscientização, né? A possibilidade dos nossos jovens se engajarem em projetos, se engajarem em iniciativas como a sua e certamente como outras tantas. Então, eu acho que é fazer essas ideias germinarem em outros espaços, para além daqueles que você está, certamente, eu imagino que haverá muitos jovens espíritas nas nossas mocidades espíritas, interessados em trazer ideias, partilhar ideias, e muitos dentre eles são estudantes, por exemplo, de nutrição animal, são estudantes de medicina veterinária, são aqueles que, se hoje a gente não tem uma ração vegana, a gente não tem uma alimentação viva, natural, especializada para aquilo, ele vai pesquisar isso, ele vai pesquisar, ele vai estudar o que você tem de material, como é que nós podemos trabalhar, ou seja, os jovens inventam essas coisas, né, com muito mais facilidade que a gente que já está lá
amarrado com as nossas genéticas, com as nossas sociologias, ou seja, é abraçar essas ideias como fazendo, o que eu posso contribuir aqui? Então, eu vejo as mocidades espíritas como esse grande campo fértil de possibilidades de atividades, que talvez seja justamente o que está faltando para dar um up, aí, um gás, né, uma motivação para que as nossas mocidades espíritas ganhem força e ganhem ativismo nessa área também. Então, pessoal, eu escutei vários, ou todos vocês, falando sobre políticas públicas. Querendo ou não, a política está inserida, intrínseca, no trabalho de todos, né? Eu atuo na proteção animal em Belo Horizonte, região metropolitana, muito mais de 30 anos, quase 40. E, durante a maioria desse tempo, foi, como ela falou, atuando em campo, especificamente resgates. Claro que eu consegui ajudar aquele olhinho daquele animalzinho naquele momento pontual. E, com isso, a gente percebeu que a gente podia fazer mais, ajudar outros olhinhos que não estavam ali, através de um trabalho de ativismo, através de um trabalho de políticas públicas. Foi até quando eu fiquei mais próximo da Adriana Araújo, devo muito a ela, esse início de conhecimento. E aí vem a minha pergunta. Para o MOVE, especificamente, quando eu conheci o MOVE, passei a seguir há muito tempo, pelo Rafael, uma das minhas primeiras perguntas era animais em testes, porque eu entrei para um CEUA, para ser um parecerista, não dei conta, porque eu queria fazer diferença e vi que eu não fazia diferença nenhuma. Todos os pesquisadores, doutores, pós-doutores, com 500 PhDs lá, era só um objetozinho ali que estava sendo usado com a visão de salvar os humanos de alguma doença, alguma zoonose. Eu falei, eu ainda não estou pronta para isso, né? Quem sabe no futuro. Mas existe alguma ideia do coletivo do MOVE, que não é partidário, eu sei que não é, porque nossa ONG também não é, somos apartidários, e de ter um representante na política, seja em qual esfera for, municipal, estadual, federal, para que, dentro desse ambiente, a gente possa fazer alguma coisa, porque o que a gente está vendo na política hoje, eu não estou falando de polarização, direita ou esquerda, é que está sofrível para os animais cada dia mais. Olha, ideia de candidatura, não sei se existe, pelo menos naqueles com quem a gente conversa, né? Mas, sim, nós nos posicionamos à esquerda, nós nos posicionamos no progressismo, né? O MOVE tem essa visão consciente de uma necessidade de postura política, de se manifestar politicamente. Então, aqueles que acompanham o MOVE vê que, em todas as situações, a gente faz uma carta-manifesto, ou a gente assina uma carta-manifesto, ou a gente, de alguma forma, se expressa nessas ideias, né? E apoiamos aqueles candidatos, ou apoiamos aqueles parlamentares que acabam trazendo essas mesmas ideias. Então, a gente tem sempre feito um apoio mais nesse sentido. Dentro do MOVE, especificamente, acho que está todo mundo com outras vidas arranjadas e não necessariamente com a ideia de lançar candidatura, mas muito mais apoiando aqueles que já estão nessa caminhada e já fazendo essa caminhada, né? Mas o que a gente vê dessa necessidade é isso, é fazer parte desses espaços. Aí sim, né? Então, o MOVE está sempre presente através de diferentes pessoas, seja nas discussões da COP30, seja nas discussões de direito animal. O Rafael, especialmente, né, tem militado bastante nessa área do direito animal, tanto lá no Rio de Janeiro, quanto outros espaços possíveis, sempre que há consultas públicas, né, sempre que há audiências públicas. Então, essa participação tem sido feita mais nesse sentido, não como movimento, mas participantes, né, pessoas que estão junto conosco, levando essas mesmas ideias de esquerda, ideias progressistas, ideias antirracistas, ideias de radicalismo, etc. Não, mas especificamente na causa animal, tem algum parlamentar que vocês apoiam? Ah, sim. Agora.
Eu vou começar o que eu estava pensando e depois quero chegar nesse ponto. É só uma contribuição, nem quero me estender muito. Mas 2026, a gente, enquanto pessoas sensíveis com os oprimidos, e em especial a questão animal, a gente tem a oportunidade de um grande ativismo coletivo para 2026, que é transformar o Congresso e o Senado. Não com um candidato, porque essa é a maior cilada que a gente pode pensar. Está errado pensar em ter um candidato salvador da pátria, que isso é a ilusão da ilusão da ilusão. A gente precisa ter um número consistente de pessoas comprometidas com pautas que se aproximem à causa animal. Quais são? Meio ambiente, as pautas sociais. A gente precisa olhar para essas pessoas. Por quê? Porque é dentro dessas pessoas que vai ter adesão aos nossos pedidos da sociedade civil organizada. Né? Por exemplo, eu faço parte da UVA, que é a União Vegana Antiespecista, dentro de um coletivo, que é o coletivo regional, que é a SAUVA, que é um coletivo anticapitalista, antiespecista, que a gente atua. Na pandemia, a gente fez coleta de cestas básicas, plantio de horta comunitária. A gente tem esses trabalhos, em especial nesse momento, com uma brigada de incêndio e educação ambiental. Então, a gente, todo julho, agosto, setembro, a gente fica respirando fumaça e tentando educar as pessoas apagando fogo. Mas, em 2026, a gente tem a oportunidade de estudar mesmo e educar as pessoas, todas as pessoas, não as casas espíritas apenas, todas as pessoas que, independente da legenda, se é PT, se é PCdoB, se é Rede, se é PSOL, independente de qual seja, a gente precisa olhar quais as identificações desses personagens. Eu não vou falar nem as propostas, tá? Porque é muito perigoso as propostas. Porque as propostas é um convite, muitas vezes, mentiroso. A gente viu agora, pessoas que foram eleitas pela causa animal, votando contra o povo brasileiro. Então, assim, propostas são enganosas. Agora, as identificações desses personagens é o que nos guia. E a gente precisa se educar para fazer uma revolução. Eu sei que é meio utópico, porque as cartas são meio marcadas nesse jogo, né? O agronegócio coloca muito dinheiro nas campanhas, precisa ter a bancada deles para não deixar que passe projetos florestais muito intensos que vá agredir os interesses deles. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que ter volume de pessoas com intenções parecidas. Esse é o ponto para 2026. E lembrar que a ideia de ter um candidato vegano significa nada, provavelmente vai ser aquele palhacinho dentro do Congresso, que não vai funcionar em nada. A gente já tem a Duda Salabert, que é uma candidata vegana. Ela entrou porque ela está falando da fome, das mineradoras, ela está falando de outras pautas, mas sempre que pode, tem a causa animal ali no meio. A gente tem a Erika Hilton, que é vegetariana. Ela está falando da causa LGBT, está falando das populações minoritárias, minorizadas. E sempre que tem um projeto, ela vai articular ali na Câmara para tentar passar. Então, assim, a gente tem que ver quem são os aliados, não necessariamente quem são os que estão com a camisa vestida, porque geralmente estar com a camisa vestida ali dentro significa, de antemão, ser uma pessoa nula para o resto, né? Então, pensar em articulações inteligentes é muito importante nesse momento. Fernanda, posso? Infelizmente, eu não assisti a sua palestra, mas várias pessoas falaram que foi excelente.
E aí, pegando um gancho aí em política pública, a gente está num processo que eu considero evolutivo, civilizatório, de transição para libertar os cavalos das carroças. É uma luta de anos e nós não estamos aqui para demonizar, para criticar, até porque não é esse o caminho, no mínimo não é nem estratégico, mas de coração, de foro íntimo, né, eu não estou aqui para demonizá-los, para criticá-los, até porque são vítimas desse sistema capitalista. Né? Se for para a gente focar, né, para criticar, é o grande sistema, não são essas pessoas que estão à margem e, numa instância mais grave, são os cavalos. Nós temos uma amiga que fala, Maria Tereza, que é analista de política pública, que a miséria não pode ser um álibi para a exploração dos animais. Então, isso é muito complicado. A gente precisa ampliar esse debate, porque senão fica quem quer libertar os cavalos contra quem quer defender os carroceiros. Nós não somos opositores. Né? Então, nesse sentido, aí eu te faço a pergunta. Nós estamos há 3 meses, isso é gravíssimo na minha concepção, que eu estou nesse processo desde que nasceu, desde quando a gente tentou apresentar o primeiro projeto de lei e falaram que não, porque é uma pauta que o povo não ia aderir, isso lá no passado. Hoje adere, mas no passado não, porque eles tiram dali o sustento de 6, 9 filhos. Era esse argumento lá no passado. A gente consegue, objetivamente, gerar trabalho e renda por meio da agroecologia urbana para esses cidadãos e cidadãs, né, como alternativa à carroça, porque Belo Horizonte está gravemente há 3 meses para proibir cavalos em carroça, e a gente não sabe de nada o que vai acontecer. A gente não sabe se os cavalos vão ser entregues para a prefeitura por meio de de uma compensação, e se não se a prefeitura não receber esses animais, o que vai ser deles? Belo Horizonte não comporta mais. Nós temos, no mínimo, 400 cavalos, que já é muito, mas há um conflito, porque sequer o censo verdadeiro a gente tem. Uns falam que são 400, outros falam que são 1.200 cavalos, ou seja, 3 vezes mais. Eu estou muito aflita, né, em relação a isso, pelos cavalos, pelos carroceiros, e pelos conflitos que tendem a se acirrar. Né? Então, aí são os parlamentares do campo progressista, da justiça social, da democracia, que se posicionaram contra a proibição das carroças, porque não tem nada de efetivo apresentado, entende? Então, assim, na prática, nem os cavalos estão salvos, nem os cidadãos estão com o seu sustento garantido. Eu gostaria de saber se você, na sua prática, você acha que isso, vamos colocar que sejam 400 carroceiros, teria em Belo Horizonte, não sei se você conhece aqui, que você não mora aqui, né? As meninas falaram que você não é daqui. Você, na sua prática, como acadêmica, e eu sou uma pessoa que, né, sempre atuou principalmente no ativismo político, né, de política pública, você enxerga isso como uma possibilidade para Belo Horizonte, uma capital? A gente consegue criar hortas urbanas? Agroecologia urbana é impossível, né? Seria o sonho. Acho que não é possível, mas, pelo menos, hortas urbanas, com esse viés do orgânico, que eu sou do Movimento Lixo Zero também, da agroecologia, sem agrotóxico, com essa pegada, porque é um produto caro. Né? Haja visto desculpa, viu, Centro Espírita, o ordinário do Ricardo Salles, vocês viram isso? Ele indo numa feirinha de orgânicos. O pessoal falou, você libera o agrotóxico quando foi ministro, né, com a Tereza Cristina, mas vai comprar na feirinha de orgânico para você, né, bonito? Então, é um produto caro. Queria saber, até para a gente levar para a prefeitura. Acho que tem várias facetas aí, né, várias camadas. Uma que passou pela minha cabeça, e acho que talvez eu não esteja errada, a Bela Gonçalves, sim, ela está com uma atividade... Você balançou a cabeça? Em proteção aos carroceiros. Sim. Acho que vale a pena ver como que está essa estruturação e perceber com ela se há uma possibilidade ou uma construção para essa solução. Né? É uma ação política e estrutural do município de Belo Horizonte. Eu, particularmente, também escuto isso como os carroceiros é uma cultura também. Você concorda comigo? Então, aí não mais. Para cavalo, para ele, não tem nada de positivo. Sim, eu não estou afirmando que tem que continuar, não. Mas, para a gente trabalhar uma transformação,
Eu acho que há os elementos para construir, fazer esse processo de transformação. Que é a sua pergunta. Qual outra opção de geração de renda a essas pessoas? Eu acho que a primeira coisa é elas escolherem outra opção. Outra, o município dá estruturação para essa mudança. Eu acho que a tecnologia também traz resposta para esse transporte. Como que o que está sendo transportado pode ser transportado de uma outra maneira, não com a opção dos cavalos? Eu acho que é por aí, assim. Eu acho que eu não fui objetiva. Eu quero saber quanto por mês. Quero saber. Eu não fui objetiva na minha fala. Me perdoem. Eu quero saber se eles optarem, né? É o que você bem colocou. Se eles optarem, se eles forem trabalhados a conscientização, olha, vocês têm essa opção. Vocês querem? Quanto que eles vão tirar por mês? É isso que eu quero saber na prática. Não, eu tô sorrindo do desafio de responder. Tem vários levantamentos. Por exemplo, se a gente vai falar de uma propriedade de agricultura familiar ou de uma produção de agricultura urbana, existe, sim, vários sistemas agroalimentares de produção da agricultura urbana. O Oberon também vai dizer sobre isso. Pensando aqui em te responder, eu acho que parte de um planejamento financeiro, de produção, de logística, para isso acontecer. Um salário mínimo, hoje, é R$ 1.500, mais ou menos. Para essa pessoa alcançar esse valor, ela tem que ter um solo fértil, ela tem que comprar mudas, ela tem que colocar a mão de obra nesse lugar para produzir, ela tem que colher, embalar e comercializar. Talvez a resposta seja nós escolhermos comprar essas produções. E isso pode aumentar a geração de renda dessas pessoas que já estão produzindo e ser um lugar que outras pessoas escolham fazer, não optar pelos cavalos, talvez. Respondi? Sim. Obrigada. Vamos caminhando. A serem apresentadas, só que a gente não vê a prefeitura na prática, sabe? Sim. Eu acho que vale muito conversar com a Bela. A gente já conversa. Entendi. Tá bom. Fico pensando, da próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai pensando nessas soluções. Porque assim é fim de linha, sabe? Então, se até 22 de janeiro de 2026, né, eu estou realmente muito preocupada, eu já oficializei isso, são 10 secretarias, e é um empurra generalizado. Isso traz uma angústia para todas e todos os envolvidos. Imagina para os carroceiros, né, que tem, né, sobre o lado deles, com muito respeito, para eles é uma cultura. Então, é uma angústia muito grande. Desculpa, esqueci. Para eles, né, eu tenho essa empatia, sou uma pessoa dos direitos humanos também, mas cadê o pessoal da assistência social que não trabalha com eles? A coisa não está fluindo bem, sabe, gente? A coisa não está fluindo bem para nenhum dos envolvidos, nem para nós que somos ativistas, nem para os carroceiros, nem para os políticos que defendem os carroceiros, né, e os gestores e parlamentares que estão lá ocupando cargos, recebendo para isso de efetivo. Eu acho que é uma pergunta que vocês já devem ter respondido, eu já devo ter feito para vocês, mas é como não esmorecer, porque vocês são exemplos de pessoas que estão com esperança, tal qual a Carol colocou aqui, no verbo já de agir, uma esperança ativa. Eu pergunto isso porque eu trabalhava em um restaurante popular e eu tentei fazer educação nutricional falando sobre dia sem carne. Coloquei a palavra vegetariano, vegano,
de jeito nenhum, pode tirar. Tentei falar assim, vamos tentar fazer um dia sem carne, pelo menos, para a população. Sei lá, um sábado, que era um dia que tinha menos gente frequentando. Falo, não, todo mundo, isso aqui vai abaixo se a gente colocar. E eu entendo que provavelmente iria abaixo mesmo, porque a população mais pobre, pobre não tem o conhecimento, também talvez não iria entender. Mas aí eu queria saber de vocês, como é que vocês continuam. A referência para o povo é carne no prato, né? Parece que falhou. Veja. É uma mentalidade colonizadora, né? Da carne ser o principal. Tanto é que é tão forte que o nome dos pratos é o nome da carne, né? E esquece que a gente também está comendo ali o arroz, o feijão, a salada, a farofa, né? Olha, eu acho que essa coisa... Quem foi que falou do exemplo silencioso? Foi o Beron. Eu só pude assistir às palestras à tarde. Eu acho que esse é o grande desafio. Por isso que eu acho que esses momentos são importantes para a gente perceber que aquilo que a gente faz não é tão pequeno assim. Eu, às vezes, quando eu estou muito desesperada, eu penso assim, gente, se eu não falasse com essas pessoas sobre isso, elas nem saberiam que isso está acontecendo, né? Então, a gente, às vezes, precisa ser a musa dos sinônimos, né? É a alimentação 100% vegetal, baseada em plantas. A gente inventa um idioma, Dieta né? dos gladiadores. Imagina. É isso, porque, na verdade, quando você fala alimentação vegetariana, já vem com aquele peso atrás. Então, na minha trajetória, eu acho que eu faço isso, desde que eu me formei, eu já tenho uns 45 anos. Na minha monografia, eu já fiz sobre vegetarianismo. Então, a vida inteira era alimentação consciente, que é uma palavra... Hoje em dia, eu não me submeto a esses eufemismos, mas já me submeti. Alimentação consciente, do corpo da alma, e levava aquela mensagem. Mas não pode desistir, porque tem sempre alguém que vai ouvir aquilo que você vai falar uma vez e vai acender uma luz naquela mente. Aquela mente é uma mente onde você semeou uma ideia que vai se multiplicar, sabe? Então, numa comunidade, você vai fazer um dia, não vai ter segunda sem carne, mas hoje, olha, essa segunda-feira eu fiz aqui um quibe de lentilha. Não fala carne de soja, um quibe de lentilha, né? Que a lentilha é uma coisa chique. E aí você vai devagarzinho. Desculpa, gente, foi o jeitinho que eu vivi até hoje. Eu consegui, olha, pelo se menos... você... Eu consegui, pelo menos, fazer a educação adicional com o Dia Mundial Sem Carne, e aí escondemos todas as palavras que são, são problemáticas, né? Chamam assim a atenção. Mas eram outros problemas estruturais mesmo. A gente falou muito de política pública aqui. E o restaurante é gerido por contratos com empresas, e se a gente colocasse, por exemplo, no contrato que a comida que a pessoa leva para casa não pode ser servida em isopor, porque é muito lixo produzido, e assim, garfinho que quebra facilmente, e descartado assim, em todos os restaurantes de Brasília. Todos os dias, e eles estão servindo 3 refeições hoje em dia. Então, são as 3 refeições, gerando muito lixo. E só tinha 2 pessoas lá dentro da secretaria, eu e mais outra colega, que tinha essa visão de que a gente não teria só que alimentar aquela população, que é dependente ali, mas também a gente era responsável por aquele lixo que estava sendo gerado. E aí só faltava a gente colocar no contrato. Era uma questão contratual, e aí não querem colocar justamente porque... uma questão capitalista, é claro, e poderia afastar as empresas. Enfim, é realmente um processo e é complicado. Saiu agora o Ministério publicou o Manual do Profissional de Saúde. A respeito, o governo publicou um manual para profissional de saúde a respeito do comportamento do profissional de saúde diante dos efeitos climáticos. Então, baseado no que está escrito ali, eu sei porque eu uso isso como um argumento quando vou falar com colegas, né? Você vê que a sua responsabilidade, quando você está dando uma dieta à base de frango para a pessoa ganhar massa muscular, você está causando um impacto no meio ambiente devastador. E você é profissional de saúde. Saúde, isso faz parte, porque quando
a crise climática fosse agravando mais e mais, a gente não vai ter frango, a gente não vai ter feijão, e as pessoas que hoje já não têm muitas opções estarão destinadas, né? Então, eu acho assim, a gente tem que pegar essas pequenas coisas, como essa publicação do governo, falar, olha, gente, a gente precisa, porque o governo já está alertando, nós temos que nos adequar. E a gente sabe, aí você vem com dados, a criação de animais tem um impacto, onde você está plantando 79% para vender ração, você estaria alimentando tantas mil pessoas, e aí as pessoas, como vão fazer um silêncio, você vai encontrar nesse silêncio um hiato, para você falar, então, em função disso, vamos fazer isso assim, assim, uma coisa pequena, mas você já botou o seu pezinho na porta, aquela porta não vai fechar mais, entende? Porque você veio com um argumento, com números, com uma coisa do Ministério da Saúde e com uma visão, não, gente, efeito climático, mas aqui está falando que criar animais já aumenta o efeito climático, e aí você vai ali e se experimenta. Agora, eu só lembrei da palestra que ele deu, que ele falou do copo, mostrou o copo cheio, né? O que a gente mais vê são pessoas que são copo cheio e você coloca assim uma informação, a pessoa transborda, ainda transborda o que foi o tema da palestra de hoje de manhã, que é justificativa. O mundo de regeneração vai vir, o que vai acontecer é quem não se adaptar ao mundo que está aqui vai ser exilado, e aí vão vir novos espíritos, ou os que se adequaram vão continuar aqui. Então, sempre é uma coisa de fora que vai vir para fazer essa mudança, e não a gente que vai levar o mundo até lá. E aí é muito nesse negócio de esperar passivamente, né, e não ativamente. Eu ia te falar mais ou menos nesse sentido. Porque as minhas análises elas vão muito para essa questão da construção da verdade. E a construção da verdade você sabe o que mantém uma verdade de pé? Repetir, ela ajuda, porque a verdade depende única e simplesmente de uma justificativa. E a justificativa é assim, dentro do rol de possibilidades que a gente tem, eu pego aquilo que me convém e seleciono as informações e a justificativa dentro do que me convém, e aquilo que não me convém eu negligencio, não dou atenção e não escuto. Então, assim, eu já vi em clínica, atendi pessoas assim que tinham certeza que o parceiro dela estava traindo ela porque tinha um edredom cor-de-rosa em casa. Então, assim, argumentos que para ela eram justificativas plausíveis. Então, quando a gente quer acreditar numa verdade, a gente precisa única e simplesmente de uma justificativa. Quando coloca os argumentos na mesa, você pode ir quebrando, fazendo quebra de justificativas. E, assim, o que mais serve para poder desestruturar uma verdade é quando a pessoa tem uma justificativa e você consegue romper a justificativa dela. Só que ela vai para dois caminhos. Ou ela vai arrumar uma outra justificativa e vai manter de pé o que ela quer, a verdade dela, principalmente se ela estiver apegada à verdade, ou ela pode se abrir para uma nova verdade. Vai depender muito da abertura da pessoa. Então, assim, é um processo de quebra de verdade que é um processo muito difícil e muito desgastante, e, no final das contas, depende única e exclusivamente de quem tem a verdade em mãos. A pessoa só vai derrocar a verdade se ela quiser. Você pode vir com milhões de argumentos que, às vezes, ela vai ficar cada vez mais com raiva que você está tentando quebrar a verdade, e aí, tanto mais ela vai se munir de justificativa para sustentar a verdade dela. Mas tem um ponto que o Oberon trouxe, que eu acho que é um ponto fundamental, que ele falou assim, santo de casa não faz milagre, mas eu posso ter uma prática, uma postura que vai ser uma postura que eu vou ensinar através da postura. Quando você tem uma pessoa que está aberta na sua frente, e que ela te escuta, ou que pelo menos está aberta para escutar o que você tem a dizer, aí você pode ir nessa quebra de justificativa, é o que normalmente a gente faz em processo terapêutico. Se uma pessoa me procura para um processo terapêutico, ela está afim de ver algumas coisas, então eu posso ir na quebra de justificativa e trabalhar na quebra de justificativa. Quando tem uma pessoa que não está afim disso, ela não vai nem procurar o processo terapêutico, que é mais ou menos o que a gente encontra nas relações sociais, no dia a dia, no cotidiano. Nesse caso, para mim, a postura dos índios, silêncio e prática. E paciência, para quem está fazendo, porque é um processo demorado. Mas eu acho que é o que o Oberon colocou. A prática, mostrando ali, a prática com exemplo, é o principal mecanismo para quem está muito apegado a uma verdade e à justificativa dela. Ela vê e se convencer. No dia que o lixo for um problema, aí vai ser resolvido.
No dia que eles perceberem que talvez a carne eleva demais o custo da comida e que fica mais barato uma comida. Então, é ir colocando elementos que vai conversar um pouco com a realidade, com a língua deles. Eu acho que esse seria o caminho, mais ou menos. Só uma contribuição de uma experiência que eu participei há pouco. Tem um grupo no Rio de Janeiro que trabalha com yoga com pessoas em situação de rua. E sempre depois da prática eles oferecem uma prachada, um alimento para eles. E eles, dentre os colaboradores, dentre os patrocinadores do projeto, uma das demandas deles foi que parte, ou que alguma das empresas pudesse se responsabilizar pelos utensílios. E aí foi muito legal que eles, a empresa que abraçou a história, ela ofereceu talheres, garfo e colher não descartáveis, com o nomezinho da empresa, e aí as pessoas, os cadastrados nesse projeto, as pessoas em situação de rua, levavam consigo. Então, tinham esses talheres. E eu acho que evoluir para a questão do prato também. Eles iam estar buscando uma outra empresa que oferecesse o pratinho não descartável. Só que aí tem a coisa de não levar para casa, né? Porque teria que ser pensar em alguma coisa da pessoa se servir no centro e levar num... Como é que chama isso? Numa vasilha com tampa, mas que fosse com a empresa patrocinando, né? E vinha com o nome, o talher vinha com o nome da empresa, todo bonitinho, e aí eles não descartavam nada. Eu achava isso bem interessante. E aí, já que eu estou com o microfone, sobre o ter esperança e estratégia. Eu não sei se alguém aqui assistiu o documentário Muco. Tá. Documentário Muco. Então, 4 pessoas aqui assistiram. O documentário ficou nos cinemas por 4 meses e muitas pessoas assistiram, mesmo assim. Foi um volume bastante grande. Foram aproximadamente... Muco, de catarro. Sabe? Na Aquarius. No streaming Aquarius, que é um braço da Amazon Prime. Aproximadamente 20 mil pessoas entraram nas salas de cinema e assistiram o documentário. E aí é que vem a história do nome, né, de colocar vegetariano, um dia vegano, tal, e como isso pega para as pessoas, porque existe um paradigma, existe um preconceito muito bem plantado, muito bem arquitetado. E aí, o que a gente fez? A gente trabalhou nesse documentário por 6 anos, de 2016, golpe da Dilma, até 2022, tchau Bolsonaro. Foi o período que a gente fez o documentário. Então, a gente enfrentou os governos com menos incentivo à cultura, mais difícil para produzir. Então, a gente fez tudo na raça, cuidando de um detalhe, que ninguém, ao longo do processo, contasse para ninguém que o documentário falaria sobre a causa animal. Era um documentário sobre yoga. E assim foi. Aí, ele foi lançado nos festivais internacionais, ele ganhou um monte de prêmio, foi muito legal. Ele foi selecionado em 47 festivais, ganhou 21 prêmios, sendo 16 de melhor documentário. E todo mundo... A Xuxa assistiu, colocou nas redes, a gente pediu, dá para colocar de um outro jeito que não fale dos animais? Foi lá, atendeu. Não, de todo mundo. Todo mundo mais... Né, a Maíra Cardi, que tem um monte de seguidores, tal, também veio, aí a gente entrou em contato. Você gostou? Você pode ajudar a gente só não falando que é da causa animal? E aí, então, nas redes, a gente incentivava muitas pessoas a falarem do documentário. Mas, assim, não fale o que fala o documentário. Leve as pessoas para elas se surpreenderem durante a sessão. E aí, exato, a curiosidade é um super elemento.
E aí, então, as pessoas assistiam o trailer era um cavalo de Troia, né? As pessoas assistiam, achavam, poxa, legal, yoga, todo mundo gosta da coisa do autoconhecimento, do bem-estar, entravam no cinema e era uma surra dentro do cinema. Claro, tiveram pessoas que saíram no meio da sessão, mas a grande maioria entendeu por que não era falado. E assistiam até o final e propagavam isso. Isso que era legal. Todo mundo saiu ativista. Entrava na sessão e saía ativista. Entrava na sessão e saía ativista. Teve gente que assistiu tipo 5 vezes só para levar mais gente, sabe? Então, existem estratégias, né? A gente pode trabalhar de... Não sei se eufemismo seria uma boa, mas assim, de contornar... Porque isso que você falou, né? Você vai 5 vezes para levar outras pessoas, e cada pessoa dessa que levou essa surra e percebeu a realidade, essa pessoa foi conquistada. Não é uma coisa que se faz em massa, né? É como se você tocasse individualmente cada coração. E depois que você tocou aquele coração, ele nunca mais conseguirá ver de outra forma. Nós estamos aqui todos passando pelo mesmo ideia de pensamento. Eu lembrei que nós, se você voltar lá nas nossas redes sociais, lá no início, realmente não tinha a palavra veganismo, porque e a gente percebeu isso em campanhas dentro de supermercado. Porque quando a gente entregava o prospecto veganismo contra a fome, a pessoa não queria nem receber. Aí a gente... E também o que eu ia começar aqui falando? Nem tudo... Aqui a gente só conta o final, né? Mas a gente passa por muito perrengue, muito desânimo, e muitas vezes não está dando certo. Vamos repensar? Então, essa questão do veganismo, aí nós começamos a diminuir e botar o vegetal. Quando a gente se sentiu, eles já entenderam qual é a nossa proposta, agora a gente não abre mão. É 100% vegano, então tem em todos os lugares. E aí, 2 situações aconteceram. Vamos tentar ver como a gente pode colocar essa alimentação. Aí tentamos o leite, lembra do leite? Não deu muito certo. Então, vamos tentar a proteína de soja, mas sem falar que é uma proteína. Então, a gente distribuía, dava a receita, quem quer fazer. Começamos dando minimamente 5 sacos, foram para 10, hoje são 60 sacos que as pessoas pedem para receber a proteína de soja e fazem a foto e falam, olha, aqui em casa, o dia que a gente tem a proteína, é isso mesmo, e legal, porque é aquela coisa de pregar no deserto, né? Para uma pessoa, mas já chegou a 60. E aí a gente tem uma festa que a gente faz uma vez por ano. Não está chegando onde a gente quer, porque a gente queria aproveitar a festa para não ser só diversão, levar informação. E a gente pensou o primeiro ano, não deu certo. Nós 2 lá, toda a equipe, e não funcionou. Mas a gente não desistiu. No segundo ano, vamos refazer a técnica, vai ser mais uma brincadeira, eles vão entender que é como se fosse uma brincadeira de palco, sabe, animação de festas? Todo mundo que chegava ganhava uma cartilha, olha, segura aí que você vai... E, olha, fluiu, que foi maravilhosamente bem. A gente falou, esse ponto nós já acertamos. Então, a gente, durante a festa, vai fazendo várias brincadeiras e conscientizando o que acontece, é feito estufa, é feito isso. E aí, vamos tentar mais uma coisa também para ver se dá certo. Era uma feijoada que cada família que foi convidada, porque é um sorteio. Então, se tinham 4 pessoas na sua família, seriam 4 convites. Então, você tem que levar 4 kits, 4 pratos, 4 talheres, nananana. Quem levar vai na hora ganhar 4 fichas de brinde, a contrapartida. Foi em massa. As famílias levaram e nos surpreendeu, porque nós achamos que não ia surtir efeito. Os voluntários mesmo, a maioria, não levou. Então, esse é o trabalho de formiguinha e de não desanimar, sabe? E não deu certo, volta, rebobina, repensa, vamos fazer. Porque eu falo para a Patrícia, esse é o nosso trabalho de casa, é repensar, é cativar, é fazer o melhor. Porque ele está lá, ele ainda não tem noção que aquilo é o melhor para você. Essa é a frase dela. E aí a minha é o seguinte, então a gente tem que fazer eles entenderem isso, e a gente não pode desanimar. Porque
nem sempre a gente acerta de primeiro, mas vai lá, repensa, repensa, faz de novo, dá meia volta. É esse o caminho, né? Acho que é isso. Queridos, queridas, agradecer vocês para a gente manter também o nosso horário combinado, não é? Encerrando aqui mais um Congremove, antes de passar, claro, para a Estela e para a Andréia para o encerramento, agradecer o Alexandre, agradecer a Fernanda, agradecer o Oberon, finalmente agradecer a Patrícia e a Cláudia por esse dia. Bom, para mim foi extraordinário, espero que para vocês também tenham sido algo extraordinário, a possibilidade de podermos juntar tantas visões de mundo, tantas falas potentes de ações que estão sendo realizadas, logo antecipando futuros regenerativos. Obrigado, queridos. Vou passar para a Estela para ela encerrar. Gente, em primeiro lugar, eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui essa tarde, né, no meio de tanta coisa boa, de tanta vibração positiva. Agradecer a todos vocês que me fizeram muitas vezes me emocionar, não posso nem falar. Porque falar de meio ambiente, falar dos animais, para mim, da natureza, é algo fundamental. E na nossa casa hoje, isso é fundamental também. Respeitar os animais, falar sobre a natureza e os animais. Então, eu queria agradecer de coração a todos vocês que estiveram aqui, né, abrilhantando o nosso dia. E vamos agradecer ao Pai, e eu quero que todos levem para os lares muita paz, muito amor, e que pensem tudo que foi dito aqui. Porque uma semente foi lançada. E nós temos que fazer essa semente brotar dentro de nós e dar outra semente e julgar em quem estiver perto da gente. Igual o Alexandre falou, quais que são os princípios que você falou? É presença, conhecimento e família, que nós possamos ser presentes. Eu achei isso o mais importante de tudo, ser presente, viver um dia de cada vez e viver bem. Agradecer todo dia a Deus, a oportunidade de estar aqui. Abrir os olhos toda manhã, olhar para o céu, que é o céu de toda criatura que está aqui na terra, e agradecer a Deus por estarmos aqui. Então, vamos fazer a prece, né, que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Mestre. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Mestre, cair em tentações, cair no desânimo, na falta de fé. E livra-nos de todo o mal, principalmente aquele mal que ainda insiste em habitar em nós. Que assim seja, graças a Deus.